Olá! Vamos falar agora, nessa nova aula, sobre um período também muito importante para entendermos o desenvolvimento das nossas relações internacionais, a nossa política externa brasileira, mas é também importante para refletirmos, né, então, sobre a questão de nossos valores, como aconteceu a nossa história, né, naquele contexto de Guerra Fria, e também aqui no Brasil foi um período muito difícil, que foi o período do regime militar. Então, nessa aula, nós vamos tratar aí desse período de muita dificuldade interna, né? Porque nós passamos um período realmente muito difícil, complicado em termos de cerceamento das liberdades individuais, em termos de realmente repressão do governo interna, né? Então, é claro que essa aula a gente não pode desconsiderar esse contexto, né? Então, a gente vai falar de alguns pontos positivos em termos de política externa, mas sempre considerando que nós tivemos um contexto muito complicado aí internamente, né? Em função desse regime que nós vamos falar um pouquinho melhor. Vamos ao quadro? Então, na nossa conversa inicial, vamos tratar aí dos presidentes que compuseram esse período, que vai de 64 até a redemocratização, que acontece em 85. Então, o primeiro governo foi o governo do Marechal Castelo Branco, né? Então, o Marechal Castelo Branco entra no governo brasileiro em 1964, no contexto do golpe aí de 31 de março ou 1º de abril, né? Então, é o início aí desse regime. O governo Castelo Branco, ele vai de 64 a 67 e é conhecido, do ponto de vista da política externa brasileira, como o passo fora da cadência, né? Então, principalmente os professores Amado Servo e Clodoaldo Bueno, né? Então, em seu livro clássico aí da História da Política Exterior do Brasil, eles trazem essa expressão passo fora da cadência para explicar justamente uma política externa que acabava de vir aí da política externa independente. Então, uma política que, como vimos na última aula, preconizava a independência do Brasil, a autonomia, a diversificação de nossas relações, e no contexto de Castelo Branco essa política muda e a gente passa aí a preconizar o americanismo e o alinhamento com os Estados Unidos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho desse governo. Passando para o próximo governo, nós temos aí o governo de Costa e Silva, que vai de 67 a 69, então o presidente falece, né? Então por isso ele faz um mandato mais curto. E durante esse governo nós temos aí a diplomacia da prosperidade, vamos trabalhar um pouquinho sobre ela, e também vamos explorar um pouco, né, algumas questões importantes. Então, por exemplo, questão de finanças, né? Então acontece aí numa organização maior das nossas finanças internacionais, né? Então, lembrando que a gente estava num contexto anterior, né? Então o Juscelino Kubitschek ele havia feito muitos projetos de infraestrutura interna, mas isso também levou a um sério endividamento. Então, esse governo, né, ele trabalha isso e traz essa ideia da diplomacia da prosperidade, né? Então, vale lembrar aí que tanto ele quanto o Médici, né, então eles têm infelizmente, do ponto de vista interno, eles são realmente um período de repressão aí interna, e é sempre importante a gente trabalhar a política externa, mas lembrando que teve essa condicionante séria, né, interna, em termos da nossa política. Passando para o próximo governo, o governo Médici, ele também dá continuidade a essa diplomacia do desenvolvimento e tudo, e esse contexto aí é o período em que o Brasil vive a questão do milagre econômico, né? Então, o milagre econômico, ele é conhecido, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre ele, como um contexto em que houve a combinação aí de baixa inflação e elevados índices de crescimento do nosso produto interno bruto. E aí a gente vai explorar um pouquinho isso melhor. E isso teve consequências importantes em termos também de nossos laços comerciais, houve nossa diversificação de parcerias com outros países e tudo mais. Passando para o governo seguinte, né, de Ernesto Geisel, nós temos aí a ideia importante de abertura lenta, gradual e segura, né, do regime no contexto externo. Por quê? Porque haviam forças políticas que começaram já a mostrar, né, isso a gente vai explorar
tanto no cenário internacional quanto no cenário externo, observou-se que a ideia realmente não era a gente passar por uma revolução, né? Então, por exemplo, em 1974, né, em Portugal, houve a Revolução dos Cravos, e aí houve a queda de um ditador lá, e em outros locais do mundo começaram a haver várias revoluções contra os governos no poder, e o governo brasileiro começou a perceber que, olha, não seria interessante para o Brasil ter uma revolução e que os militares saíssem do poder. Então, o governo de Médici, o governo de Geisel, ele traz essa ideia de abertura lenta, gradual e segura, de maneira a assegurar que as pessoas que estavam no poder não perdessem o poder por meio de uma revolução, uma rebelião, assim, né? Então, essa que foi a ideia. Então, a ideia é trazer a democratização de uma maneira gradual, porque era uma espécie de tentar acondicionar as diferentes forças domésticas que cada vez mais clamavam por essa demanda da democratização, mas também evitar que os militares perdessem aí espaço na política doméstica. Por fim, indo ao quadro, falaremos um pouco mais do governo de João Batista Figueiredo, que dá continuidade à ideia de abertura proposta e implementada pelo Ernesto Geisel. O Figueiredo, ele governa então de 79 a 85, e 85, como sabemos, né, há um processo de grande demanda da população pela democratização, pelas diretas, né? Então exige-se que o presidente fosse eleito de maneira direta, e o João Batista Figueiredo ele está no governo nesse momento de maior transição para a democracia. E também vale lembrar que naquela época, né, década de 80, do ponto de vista econômico, nós temos a década perdida, então momento de grande problema financeiro do Brasil, né? Então realmente as finanças do Brasil estão numa situação muito complexa, então já se vê, né, que aquele milagre realmente ele aconteceu, mas ele foi bastante passageiro e não teve aí consequências estruturantes na nossa economia, né? Ou seja, a gente não conseguiu que ele se perpetuasse, né, porque é realmente bastante complicado, e aí temos aí um cenário de crise. É isso, pessoal, boa aula! Então, em março de 64, né, ou 1º de abril de 64, nós temos o contexto aí do golpe militar. Então, naquele contexto, como é que estava a política nacional, né? Nós tínhamos aí várias forças, né, internas que defendiam aí ideias bastante radicais de dois lados, né? Então, tanto do lado mais esquerdista quanto do lado oposto. Então, houve aí a literatura, né, diversos historiadores reconhecem que há um quadro interno de uma polarização muito grande, né? Então, os dois lados tinham motivos aí para atacar o outro, né? Vamos dizer assim. Então, foi nesse contexto de grande radicalização da sociedade, né, que houve esse contexto de golpe militar e os militares tomam o poder. Nesse contexto, então, assume o governo Castelo Branco. O governo Castelo Branco, ele assume o país em um contexto aí, como a gente sabe, né, de bastante endividamento nacional, né? Então, vindo aí bastante dessa política de infraestrutura, de expansão que foi feita pelo JK, isso vai gerando um quadro de importante déficit externo. Então, quando o Castelo Branco assume, uma das preocupações, né, é trazer aí um saneamento dessa economia, né? Então, buscar um pouco arrumar essas questões, né? Mas claro que isso é apenas um plano, né? O plano econômico. Como eu já mencionei para vocês, o plano interno ele é marcado também por início de um processo repressivo bastante grave, muito complicado, né? Então, em termos de cerceamento das liberdades individuais, termos de cerceamento da liberdade de imprensa, em termos realmente de exílio de várias pessoas do Brasil, né? Então, personalidades políticas, professores, enfim, um contexto bastante grave. E do ponto de vista aí de política externa, algo que eu já mencionei para vocês, né? A gente tem aí um retorno, né, ao alinhamento com os Estados Unidos. Então, é um contexto que vem de uma primeira ideia que teve, né, no início da década de 60 de política externa independente, de autonomia, de independência, e no governo Castelo Branco nós temos aí
o passo fora da cadência, conforme os professores Amado Servo e Clodoaldo Bueno, né? Então, indo ao próximo quadro, temos aí a ideia de passo fora da cadência, porque temos em Castelo Branco um alinhamento aos Estados Unidos. Então, retomamos aí a ideia de que o mundo realmente estava numa bipolaridade, né? E passamos a estar alinhados a eles. E qual que é a implicação disso, né? A implicação é diversa, né? Então, porque, por exemplo, você passa aí a colocar essas relações com os Estados Unidos como prioritárias e a seguir muito do que os Estados Unidos falavam em termos de decisões, né? Então perdemos aquela autonomia que havíamos teorizado e havíamos começado aí a ensejar no início da política externa independente, né? Então nos colocamos numa posição de subalternidade aí no contexto dos Estados Unidos. E isso também tem implicações em termos das pautas prioritárias em nossa agenda. Então, como o mundo vivia esse contexto de lógica da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética se colocavam em polos opostos, nós tivemos aí a ênfase na segurança nacional, né? E aqui vale um parênteses para lembrar que os Estados Unidos também tiveram um papel importante nesse contexto de ditadura militar que se estabeleceu no Brasil, né? Então, vale lembrar que os Estados Unidos eles estavam assim temerosos que houvessem outros regimes comunistas ou socialistas na América Latina. Para evitar que isso acontecesse, os Estados Unidos realmente colocaram suas forças militares, né, colocaram seus esforços de inteligência para realmente monitorar os países. Então, uma verdadeira ingerência, né, na política de outros países, e isso também se verificou no caso brasileiro, né? Então, os Estados Unidos, no nosso contexto, eles criaram a Operação Brother Sam. Então, nessa operação, né, que é tipo tio Sam, ou melhor, irmão Sam, né, Brother Sam, eles criaram como se fosse um monitoramento, né? Então, quando houve o golpe de 64, havia forças dos Estados Unidos monitorando se o golpe se concretizaria, né? Então, como se concretizou, essas forças americanas não agiram, mas elas estavam prontas realmente para intervir no contexto brasileiro. Então, assim, quando iniciou o Castelo Branco, então houve um alinhamento aí com as forças dos Estados Unidos, né? E isso realmente trouxe a gente em posição aí de seguir o que eles falavam, né? Então é realmente bastante grave em termos de a nossa autonomia, em termos da nossa independência com relação a esse país. Indo ao quadro? Nós temos aí que a gente realmente faz o jogo dos Estados Unidos nesse contexto. Então, em 1964, o Brasil rompe relações diplomáticas com Cuba, né? Então, abandona aquela ideia de comunicação independente de ideologias, né? E como estava seguindo aí a postura dos Estados Unidos, realmente rompe com Cuba. Uma outra questão também, o Brasil chegou a contribuir com uma força de mais de 1.100 homens na intervenção que os Estados Unidos fizeram na República Dominicana. Então, um capítulo bastante infeliz da nossa história, né, vamos dizer assim, porque nós colocamos nossos homens em favor da ideologia americana ali para o local, né? Então, mais de 1.100 homens na Força Interamericana de Paz, ou FIP. Então, chegamos a esse ponto no nosso alinhamento de realmente fazer intervenções em outros países em nome de finalidades, desígnios americanos. Na sequência do governo Castelo Branco, nós tivemos o governo do Costa e Silva. O Costa e Silva, ele buscou aí retomar, né, a ideia de uma política mais preocupada com o desenvolvimento nacional, mais preocupada com fazer relações comerciais independente de amarras ideológicas, né? Então, estávamos assim, tivemos a política externa independente na década de 60, início da década de 60, depois o passo fora da cadência, né, que é aquele alinhamento com os Estados Unidos, seguindo aquelas políticas deles, né, em questões que eram realmente de interesse, principalmente deles, não nossos, né, e depois retomamos, buscamos realmente alinhar esse passo, né, então passo fora da cadência e depois uma tentativa de retomada de uma postura mais independente, mais autônoma na esfera internacional. Vamos ao quadro?
Então, o Costa e Silva, ele inaugura o que foi chamado pela literatura especializada de diplomacia da prosperidade, né? Então, essa diplomacia, ela traz essa ideia de trazer um foco no desenvolvimento nacional por meio da ampliação do comércio e da cooperação internacionais, né? Então, para que isso pudesse acontecer, né? Então, para que a gente pudesse se desenvolver, então houve uma busca aí de recursos externos, né? Então, por meio aí da diversificação dos nossos capitais e por meio aí desse investimento na relação com outros países, né? Um outro ponto importante de observarmos no governo Costa e Silva foi o estabelecimento, em 1968, do Ato Institucional número 5. Então, o Ato Institucional número 5, ele materializa, ele esclarece aí o tipo de regime que se consolidou no país, né? Então, eram regimes que o governo, por meio de atos, né? Então, ele colocava esses documentos, assim, ele mostrava realmente diretrizes que se revelaram muito prejudiciais às liberdades individuais, né? Então, com o Ato Institucional número 5, realmente a gente materializa esse quadro repressivo em termos de cerceamento de liberdade de expressão, em termos de cerceamento de nossos poderes, né? A capacidade de nosso Congresso aí de atuar, né? Então, nós temos realmente que a estrutura institucional do Brasil, ela se viu limitada durante o governo militar, né, porque as decisões passaram a ser tomadas de maneira autoritária. Então, sempre é importante entender a política externa, né? Então, falar diplomacia da prosperidade, está tudo na paz. Não estava tudo na paz, né? O contexto externo tinha esse nome pomposo, mas internamente atravessávamos um grave ciclo aí de violência, mortes, repressão. Indo ao próximo quadro. Ainda no governo Costa e Silva, nós temos aí algumas iniciativas em termos de aproximação com países em desenvolvimento. Como vimos, houve aí, né, durante esse contexto do século XX, um período de descolonização de países africanos e asiáticos, né? Então, nós temos aí vários países que começam a surgir, né? Então, quando a ONU é criada, em 1945, nós temos aí 51 países que afundam, que a inauguram, né? E à medida que essa descolonização ocorre, mais países passam a querer ter voz no cenário internacional, né? Então, uma das iniciativas no Brasil foi aí trabalhar no contexto do Grupo dos 77. Então, eram países que estavam aí na condição de países em desenvolvimento, né? E o Brasil assume aí uma liderança nesse contexto de buscar relação com esses países, de entender que esses países tinham outras necessidades, por exemplo, a necessidade do desenvolvimento, e o Brasil passa a estabelecer relação com esses países também. Então, é um contexto em que caminhamos saímos aí de uma leitura simplesmente bipolar da realidade internacional e vamos para uma leitura de aproximação com outros países que tinham bandeiras, necessidades semelhantes às nossas, por exemplo, a necessidade de desenvolvimento, né? Um outro tema importante também é que o Brasil começa a trabalhar pelas necessidades desses países em desenvolvimento no contexto do acordo de comércio, né? Então, que está aí nessa sigla GATT, né? Então, a GATT é a expressão em inglês para General Agreement on Trades and Tariff. Então, é o Acordo Geral para Tarifas e Comércio. Então, esse acordo, ele basicamente regulava o comércio internacional naquela época, né? Vale notar que naquele contexto a gente não tinha uma organização como a gente tem hoje, que é a Organização Mundial de Comércio, né? Ou seja, hoje a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela rege as relações comerciais entre todos os países. Naquela época não existia uma organização com sede, com regulamentação assim. Existia, sim, um acordo entre os países, então, que regia essas questões comerciais, né? E o Brasil começou a atuar no contexto desse acordo para melhorar aí a condição de desenvolvimento desses países, por exemplo, os países do G77. Então, começou a falar assim, olha, nós como país em desenvolvimento, nós temos necessidades diferenciadas em termos de comércio. Então, é necessário, né, que quando a gente esteja no contexto desse acordo, que vocês ponderem aí nossas necessidades.
Então, dessa maneira, o Brasil começa aí a trabalhar essa bandeira do desenvolvimento também no sentido de conseguir aí vantagens, né? Ou conseguir, não vantagens, mas conseguir que a questão do subdesenvolvimento fosse olhada de uma maneira diferenciada nessas tratativas, né? Porque não era justo você, entre um país desenvolvido e um país em desenvolvimento, você ter tratamentos iguais, né? Sendo que as necessidades eram diferenciadas. Indo ao quadro? Então, nós temos também uma grande atuação no Brasil no sentido de enfatizar a questão do desenvolvimento, no sentido de ter um tratamento diferenciado em matéria comercial. Esse é um tema muito relevante também da nossa política externa naquele contexto. E, por fim, algo que é bastante importante, né, é a nossa relação aí com o acordo de não proliferação nuclear, né, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP. Para entender esse acordo, é necessário entender o contexto internacional daquele momento, né? E a gente já vem tratando dele bastante, que é o contexto de Guerra Fria. Então, nós sabemos, né, que antes da Guerra Fria, um dos últimos episódios aí da Segunda Guerra Mundial foi o lançamento de bombas americanas, né, de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Então, o Japão realmente padece dessas bombas, né? E o mundo fica assim, meu Deus, o que fazer com países que detêm armas que podem simplesmente aniquilar a humanidade, né? Então era isso que acontecia. Então, com o fim da Segunda Guerra, começou assim uma verdadeira corrida armamentista nuclear, né? Então, os Estados Unidos tinham, depois a União Soviética, depois vários outros países foram tendo, né? E o que aconteceu? Isso gerou um cenário bastante perigoso para a humanidade, né? Então, quando a gente teve aí, por exemplo, o contexto da Revolução Cubana e depois teve todo um agravamento, muitos de vocês já lembraram, por exemplo, da crise dos mísseis, né? Então, que tinha lá Cuba, né, perto dos Estados Unidos, e descobriu-se que em Cuba haviam mísseis soviéticos apontados para o território americano, né? Então, foram lá feitas imagens aéreas e o governo americano descobriu que o regime soviético estava ali colocando mísseis no governo cubano. E aquilo gerou uma tensão internacional tão grande que chegamos realmente na iminência de uma guerra de proporções catastróficas. A questão é que, no início da década de 60, né, o mundo quase poderia ter acabado, em razão de que esses países poderiam ter lançado mão de armas nucleares, armas que teriam poder para acabar com o mundo. Então, literalmente, foi um contexto em que o mundo poderia realmente ter sido aniquilado, a humanidade destruída. Então, aquilo gerou, né, uma reflexão no contexto internacional sobre o perigo realmente dessas armas nucleares para toda a humanidade. Naquele contexto, então, foi pensado um tratado, que foi esse tratado chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. Foi pensado um tratado para que as armas nucleares, como diz a própria expressão do acordo, não se proliferassem, não aumentassem, né? A questão é que o desenho desse tratado foi altamente controverso, né? Então, por que controverso? Porque até então havia 5 potências mundiais que tinham esse tipo de armamento, né? Inclusive China, inclusive Estados Unidos aí nesse contexto, né? Então, o que se decidiu, né? Foi feito um tratado e falou-se assim, olha, todos os países que têm arma nuclear até a data tal, que eram apenas essas 5 potências, poderiam continuar a ter, né? E tudo bem. A questão é que quem não tem, não poderia mais ter, né? Então, era uma coisa que, assim, assegurava o direito ali de quem ter continuar tendo, né? Que eram eram estados do tratado que foram chamados de estados nuclearmente armados, né? Então, aqueles ali poderiam continuar tendo e os demais não poderiam nem chegar a ter. O Brasil, o que fez, né? Qual que é a leitura do Brasil desse acordo? O Brasil, na época, já defendia o pacifismo, né? Então, em aulas passadas, a gente sabe que desde o Barão do Rio Branco, né? Quando ele definiu as fronteiras nacionais e tudo mais, ele tratou da nossa política externa de uma maneira pacífica, né? Então, não entramos mais em guerras para definir nossas fronteiras, por exemplo, e naquele contexto ali, nós, nesse contexto do Tratado de Não Proliferação, nós também assumimos uma posição pacífica, né? Então, um exemplo relevante disso é que o Brasil, por exemplo,
assinou em 1967 o Tratado de Tlatelolco, que é um regime que falou assim, olha, aqui na América Latina não pode haver produção de armas nucleares, ou seja, reconhecia já a tecnologia nuclear apenas para fins de tratamento ou de outras finalidades que não fossem finalidades bélicas, finalidades para armas, né? Então, o Brasil já tinha uma postura pacifista, tanto que assinou esse acordo para que não houvesse arma na América Latina, né? A questão é que, quando o Brasil viu o TNP, o Brasil olhou e falou assim, olha, esse tratado ele é altamente desigual, ele trata os países que têm armas de uma maneira protetiva e quem não tem arma não pode ter. Então, ele achou isso realmente injusto, né? E é nesse contexto que, vamos ao quadro? Então, em 68, o Brasil rejeita aí esse tratado de não proliferação, né? Então, por várias questões, então o Brasil, dessa maneira, assumiu uma postura autônoma de dizer assim, olha, o tratado nessas condições não pode acontecer, né? Então, embora o tratado tenha aí trate de um tema importante e que o Brasil já defendia, que era a questão de tratar as coisas de maneira pacífica, ainda assumia que países poderiam ter armas, né? Então, isso foi realmente algo que o Brasil não aceitou. Então, é um tema interessante para reflexão. Posteriormente, no governo, já na década de 90, né, já com o Fernando Henrique, nós vamos rever essa postura, mas naquele momento, então, decidiu-se pela rejeição do acordo. Após o governo de Costa e Silva, né, entra o governo de Médici. Então, o Costa e Silva ele falece mesmo e assume o Médici, que governa entre 69 e 74. Como é que estava o Brasil naquele contexto, né? Então, do ponto de vista econômico, nós tivemos um contexto em que houve, né, o governo Castelo Branco e depois Costa e Silva também começaram esse processo de saneamento das contas públicas e reestruturação do nosso sistema financeiro. Tudo isso gerou aí uma condição favorável para que nós atingíssemos o que foi chamado de milagre econômico brasileiro, né? Então, o milagre econômico brasileiro chama de milagre porque trata de um fenômeno que, para muitos economistas, é praticamente impossível, né? Então, ele conseguiu conciliar duas coisas, né, naquele período da economia. Então, você tinha um cenário de inflações baixa, né? O que é inflação? Inflação é o aquecimento dos preços, né? Então, preços mantidos em níveis constantemente baixos. E, ao mesmo tempo, elevadas taxas de crescimento, aí 10, 11, 13%. Né? Então, realmente, a nossa produção ela cresceu muito e isso foi feito com preço baixo. E isso é muito interessante, né? Porque normalmente, se a economia está aquecida, você produz muito, então, normalmente os preços aumentariam e não foi o que aconteceu. Então, isso gerou um cenário bastante favorável para o Brasil, em termos econômicos, né? E, claro, o governo militar, naquele contexto, ele soube aí aproveitar desse cenário em termos políticos, né? Porque é algo bastante complicado de acontecer, e já que aconteceu ali, então ele aproveitou disso, né? No ponto de vista político interno, então aquele cenário de repressão que eu havia comentado, ele atinge aí um dos seus momentos mais críticos, né? Então, realmente censura da liberdade de ir e vir das pessoas, quadros de tortura, repressão sistemática, então diversas questões muito graves aí para nossa liberdade, né? E para nossa, no caso, para o nosso regime, né? Então, aconteceu aí realmente um quadro grave, né? Uma afronta aí a qualquer ideia de democracia, porque não houve nenhum tipo de democracia naquele contexto, né? Então, o regime é absolutamente ditatorial. E isso realmente foi muito grave, né? Então, vamos ao quadro? Então, como eu disse, né, então temos aí um contexto de radicalização política, repressão e censura da mídia, né? Embora no contexto econômico nós tivemos essa ideia de milagre, a população sofreu bastante nesse outro contexto de radicalização. Então esse é o cenário político-econômico. No cenário da diplomacia, houve a ideia da diplomacia do interesse nacional, ou seja, buscou-se fazer aí relações com outros países de maneira a
trazer os nossos interesses de uma maneira mais autônoma com relação ao contexto de Guerra Fria que se seguia, né? Então, nesse contexto, o Brasil começou, por exemplo, a se aproximar de vários países africanos, né? Então, vários países africanos que haviam sido recentes descolonizados, né? Então, o Brasil realmente se aproxima desses países. Então, em 72, por exemplo, o chanceler Gibson Barbosa faz uma visita para 9 países aí africanos e busca estreitar essas relações. E isso é bastante relevante, né, para o contexto da nossa política externa. Então, a gente diversifica parcerias. Também no governo Médici, nós temos aí uma postura bastante autônoma em termos de definições internas, né? Então, uma questão relevante que surgiu naquele contexto foi que em 1970, nós colocamos a definição do nosso mar territorial, né? Então, o mar territorial é a extensão do nosso território no mar, né? E naquele contexto nós falamos, olha, nosso mar, ele tem que ter aí 200 milhas náuticas, né? E aquilo, na época que foi feito, causou bastante desconforto aí dos Estados Unidos, porque falaram, como assim vocês vão e fazem essa definição, né? Então, depois, posteriormente, isso é revisto, né? Mas na época nós buscamos aí maior autonomia para fazer essa definição. Outro tema bastante importante são as nossas tensões com a Argentina. Então, muitos de vocês hoje já tiveram oportunidade de ir lá para Foz do Iguaçu, conhecer lá Itaipu, as cataratas e tudo, né? Então, aquela usina, né, que hoje está lá tão bonita entre os países, né, entre os nossos vizinhos de fronteira, então ela foi objeto de muita tensão entre o Brasil e a Argentina, né? Então, nesse contexto, nós temos ali o Rio Paraná, né? E o Brasil simplesmente fez um tratado lá com o Paraguai para o aproveitamento das quedas que estavam na fronteira, das quedas d'água que estavam na fronteira. A questão é que nós conversamos com o Paraguai na época e não conversamos direito sobre essa questão de aproveitamento com a Argentina. E a Argentina falou assim, olha, vocês querem construir uma usina hidrelétrica aqui em cima, mas eu quero fazer a minha usina aqui embaixo. A Argentina na época tinha a intenção de construir a usina de Corpus Christi. E aí o Brasil e o Paraguai, né, já tinham a ideia de construir uma usina na parte superior. E aí o argumento da Argentina foi o seguinte, falou assim, olha, se vocês constroem uma usina em cima, vocês vão prejudicar aí a potência da água, a queda d'água, e vai prejudicar o meu projeto aqui embaixo. Então aquele contexto gerou um agravamento das relações entre o Brasil e a Argentina, realmente foi um período muito tenso. Então a partir de 73 até lá quando a questão vai se resolver em 79, nós temos um período aí de afastamento dos vizinhos, foi bastante grave, né? Então, embora, né, a Argentina também tivesse períodos de ditadura que sugeriria uma aproximação entre os governos, na verdade houve aí um grave afastamento em questão do aproveitamento hidrelétrico aí dos rios da região. Indo novamente ao quadro. Temos então, né, afastamento do nosso vizinho, mas também temos aí uma ideia interessante, né, de como os nossos vizinhos passaram a nos ver. Então eu trago aí uma frase do presidente Richard Nixon, né, que fala assim, que era o presidente americano, que foi presidente americano, né, e ele fala assim, para onde for o Brasil, irá o resto da América Latina. Então quando ele falou isso, né, foi uma coisa que ficou muito chata para o Brasil, né, porque o que que aconteceu? Os países da América Latina viram isso com bastante desconfiança, né? O que é o Brasil? Então, é um subimpério dos Estados Unidos? O que é isso, né? Então, foi uma frase que causou aí bastante desconforto com os nossos vizinhos, né? Mas também que sinaliza, né? Porque para que nós, que houve a manutenção aí entre Brasil e Estados Unidos, de boas relações diplomáticas aí, como simboliza essa frase. Pois bem, então como eu comentei com vocês no último tema, né, então a gente tem aí um avanço do quadro repressivo no Brasil, né, e em 74, então nós temos aí o novo governo de Geisel. Então quando o Geisel assume, ele resolve
mudar esse contexto ou começar uma transição para a mudança desse contexto. Então essa política internamente, ela foi anunciada como uma abertura lenta, gradual e segura. É importante para entendermos por que é usada essa expressão, né? Então abertura porque sinalizava para a vontade do presidente de fazer uma transição para um regime democrático, porque já reconhecia que as tensões que estavam acontecendo internamente já não podiam mais continuar, né? Então estava sendo escandaloso, né? Então em 74 mesmo houve, né, o caso em que o Vladimir Herzog foi suicidado, né? Então o que foi isso? Era um jornalista da TV Cultura, ele foi encontrado num lugar lá com uma corda no pescoço, falaram que era suicídio e na verdade não tinha nenhuma condição ali pelo quadro de ter sido suicídio. Então aquilo ali chamou muita atenção da população, né, sobre o que estava acontecendo no Brasil. Então o Geisel falou assim, olha, esse quadro não pode mais acontecer, as pessoas que foram responsáveis por aquilo ali foram chamadas a atenção, e aí o presidente começou a fazer uma transição para sinalizar para a democracia. A ideia, né, então muito a historiografia, né, fala muito sobre esse contexto, que na verdade a ideia não era simplesmente abrir porque a democracia é super legal, né? Mas também porque os militares, como um grupo de poder, uma elite ali dominante, ela carregava interesses. O interesse era também não perder poder, né? Então, se você olha no contexto, por exemplo, da Revolução dos Cravos que aconteceu em Portugal, né? Você vê uma revolução que termina com uma ditadura aí que estava desde a década de 30, né? Com o regime português, né? Então, o que acontece? O Brasil não queria que houvesse essa ruptura, essa perda de poder. Então, por isso, uma transição lenta, né? Para que fosse realmente devagar, para que a coisa não explodisse em uma revolução, fosse gradual, pela mesma razão, e fosse segura, ou seja, que houvesse segurança que a coisa ia acontecer, mas também segurança para as pessoas que tinham interesse em ficar no poder, né? Então, uma acomodação aí de diversas pressões nacionais e internacionais aí nesse contexto. Vamos ao quadro? Então, o Geisel, ele traz essa ideia de abertura lenta, gradual e segura pelas razões ali que eu expus, né? E no ponto de vista da política externa, ele traz a ideia de pragmatismo responsável e ecumênico. Também é bastante interessante a expressão, vamos analisar. Então, pragmatismo porque fala assim, olha, o Brasil tem que ser muito pragmático na hora que faz relação internacional, né? Ou seja, tem que olhar não só ideologia, né? Você tem que olhar também regime de comércio. Então, se você tem interesse de comerciar com outros países, fazer comércio com outros países, por que não, né? Você tem que ser pragmático, tem que obedecer ao que você precisa também. Mas não é a qualquer custo, né? Ou seja, tem que ser responsável, não é com qualquer regime que a gente vai dialogar. Então aí isso já deixa uma margem para uma questão de escolha ali, né? Então o regime ia ponderar com quem que ele ia dialogar, mas ecumênico porque buscaria também trabalhar em várias frentes, frente cultural, frente econômica e com todos, né? A ideia de realmente olhar para várias orientações aí. Então, um conceito, né, que também o livro de política exterior do Amado Servo e do Clodoaldo Bueno também explicam bastante bem essa expressão e que vale a pena a gente ter em mente quando olhamos aí o governo de Geisel e sua política externa. Então, um exemplo desse pragmatismo, né? Então, o Brasil, ele passa a reconhecer a independência de países que tiveram aí influência notadamente socialista, por exemplo. Então, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau são países africanos lusófonos com os quais nós estabelecemos relações já a partir da independência deles, né? Então, são países com os quais temos até hoje laços, né? E desenvolvemos projetos de cooperação e tudo, e isso começou já com Geisel. Um outro tema também interessante é que em 78 nós começamos aí a nos aproximar também de uma maneira mais importante de nossos vizinhos regionais, né? Então, um tratado que foi bastante importante nesse sentido foi o Tratado de Cooperação Amazônica, então no qual nós estreitamos os laços com os países que são banhados aí pelo Rio Amazonas, né? Então, bastante importante também para entender que nós começamos também a nos aproximar dos nossos vizinhos.
Também em Geisel, né, temos alguns temas interessantes. Então, veja aqui, né, em 1975, nós fizemos a assinatura de um acordo nuclear com Brasil e Alemanha, né, com a Alemanha. Então, foi o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Esse acordo já sinaliza para a ideia de que, olha, a gente não está seguindo tudo, né, nos Estados Unidos. Então, a ideia aqui, né, então foi depois de foram feitas tentativas, né, para que os Estados Unidos nos apoiassem na construção de usinas nucleares aqui no Brasil, e aí a gente não teve sucesso. Então aí a gente falou assim, olha, Estados Unidos, então se vocês não querem aí nos apoiar, a gente vai buscar a ajuda dos alemães. E aí assim foi feito, né? Então aqui que sai o acordo de onde surgiram as usinas aí de Angra dos Reis, né? Então vem aí já dessa tratativa. Uma outra questão importante é que também falando, né, em termos do nosso regime ditatorial, houve também um avanço das pressões externas, né? Então, os Estados Unidos, eles começaram aí a advogar, né, no contexto do governo Carter, que as violações sistemáticas de direitos humanos que estavam acontecendo, elas não poderiam continuar acontecendo. Então, houve bastante pressão quanto a isso, né? Um livro que vocês podem encontrar que trata bastante desse contexto de pressão, inclusive, né, o livro 18 Dias, do professor Matthias Spector. Esse livro, ele trabalha aí como foram as relações do Brasil com os Estados Unidos, o papel do Kissinger, né, que era o representante americano, né, e também aqui nesse sentido, né, então no sentido de evitar aí que esse quadro de perpetuação de direitos humanos acontecesse. Então o professor Matthias descreve bem esse contexto, né? Então, indo ao quadro, só que esse contexto de pressão americana, né, então ele gerou aí uma espécie de tensão com os Estados Unidos, né? Então isso levou, esse quadro de tensão crescente, ele levou inclusive que houvesse em 1977 a denúncia do acordo militar que o Brasil havia feito com os Estados Unidos em 52. Esse acordo também, né, para falar bem a verdade, ele havia sido feito em 72 e era um acordo bastante desigual entre Brasil e Estados Unidos, no qual os Estados Unidos poderiam obter materiais como urânio, areias monazíticas do Brasil, e em troca o Brasil poderia comprar armamentos usados dos Estados Unidos. Então realmente também era um acordo assim bem fraco nesse sentido, né? E aí houve a denúncia desse acordo, então um sinal que realmente aquelas tensões com os Estados Unidos estavam se agravando. Então o Geisel, como vimos, ele dá início a esse processo de abertura lenta, gradual e segura, com a intenção de fazer uma acomodação de forças, garantir também a perpetuação dos militares no poder e também o que levaria, né, à transição do nosso regime para um regime democrático, né? E aí o Figueiredo, né, que ele é o próximo governo, ele dá continuidade a esse processo. Então na passagem de governo, o Geisel fala assim, olha, você vai ter que dar continuidade a esse processo de abertura lenta e gradual e segura. Então, como militar, ele foi incumbido daquela tarefa, né? E realmente, como dizem, né, aconteceu a continuidade aí para o regime democrático. Indo ao quadro? Então, em 1980, nós temos aí como um primeiro contexto internacional para entendermos melhor o contexto que estava acontecendo, a década perdida, né? Então, como vimos, né, nós tivemos um quadro anterior de milagre econômico, mas aquilo não persistiu no tempo, né? Em razão que nosso contexto nacional, né, ele também não bastou para que a gente conseguisse suportar algumas crises que aconteceram na década de 70, né? E duas delas, que são centrais para entender aí como que foi o quadro de agravamento, foram os choques do petróleo, que aconteceram em 1973 e em 1979. Então, esses choques do petróleo, né, eles advieram aí da oscilação
de petróleo, de preços de petróleo no mercado internacional, em razão de conflitos localizados no Oriente Médio e que também contaram com a participação dos Estados Unidos, e isso levou que o mundo todo sofresse consequências econômicas desse contexto. E isso aqui no Brasil, juntado a uma gestão que também aí investiu em projetos de infraestrutura e gastou mais do que deveria, aí gerou um quadro grave em termos econômicos, e aí isso ficou também, no nosso caso, conhecido como a década perdida. Isso também no contexto da América Latina, também a crise foi bastante grave. Então, no contexto econômico, nós tínhamos esse cenário. No caso das relações bilaterais, principalmente entre Brasil e Argentina, vale destacar que aqui, em 1979, finalmente chegamos a um acordo, aí que foi o acordo tripartite entre Brasil e Argentina e Uruguai. Então, finalmente chegou-se, a Argentina concordou aí com a construção da usina de Itaipu, e realmente, a partir daqui, houve um apaziguamento daquelas tensões bilaterais. Então, isso gerou um marco muito importante nas nossas relações entre nós e os nossos irmãos aí, né? Por quê? Porque, de fato, quando tem esse acordo, nós começamos a olhar essas relações de uma maneira mais voltada aí à cooperação. Então, em 1980, temos um acordo nuclear entre Brasil e Argentina para fins pacíficos, né? E isso vai gerando um contexto cada vez maior de cooperação, de aproximação entre os dois países, né? E isso vai gerar, eventualmente, como vamos falar em aulas seguintes, na criação do Mercosul. Então, Brasil e Argentina aí colocados como forças motrizes desse processo de integração regional. Mas, claro que é evidente que alguns contextos específicos mostram essa aproximação de uma maneira muito interessante, né? Então, um deles foi a Guerra das Malvinas ou Falklands, né? Então, como vocês sabem, indo ao quadro, como vocês sabem, aqui então está o termo, né, 1982, né? Então, a Guerra das Malvinas, ela aconteceu em 1982, então basicamente pela disputa entre Argentina e Reino Unido pelas Ilhas Falkland. As Ilhas Falkland, então, ficam aqui ao sul da Argentina, são chamadas de Falkland pelo Reino Unido, e pela Argentina, elas são chamadas de Malvinas, né? E é muito interessante para quem tiver a oportunidade de ir à Argentina, você vê na estrada, assim, várias placas de afirmação, assim, que Las Malvinas son argentinas. Então, as Malvinas são argentinas, no sentido de que a Argentina bate o pé que aquele território é dela, e o Reino Unido não pensa absolutamente da mesma forma, né? Então, houve em 82 um conflito ali, bélico, realmente, então envolveu o uso de armas e tudo mais. A Argentina não chegou aos pés aí das forças do Reino Unido, então foi derrotada. Mas naquele contexto, o Brasil adotou uma postura bastante interessante que um dos grandes historiadores brasileiros, o Moniz Bandeira, ele chama de neutralidade imperfeita. E por que neutralidade imperfeita? Porque o Brasil se coloca numa posição de estou neutra no conflito, não vou apoiar nenhum nem outro, né? Mas a ideia é que quando o conflito se desenrola e que realmente o Brasil vê que a guerra está acontecendo naquele contexto, o Brasil apoia a Argentina, então dá aí realmente armamentos, contribuições militares e realmente então na prática ela materializa isso. Vamos ao quadro? Então, indo ao quadro, a gente tem um contexto realmente que temos a Argentina aí se aproximando do Brasil. Isso, num primeiro momento, ele gera aí um quadro de neutralidade imperfeita, ou seja, aquela ajuda feita por baixo dos panos, vamos dizer assim, né? Mas era bastante evidente que o Brasil estava apoiando a Argentina. E isso vai gerar um quadro de crescente aproximação entre os dois países. Isso vai ser muito importante porque a partir desse contexto, Brasil e Argentina começam a se encontrar e a falar, inclusive, numa aproximação comercial e uma integração realmente mais ampla, né? Então, fazer acordos de amizade, acordos de cooperação, e isso é muito importante porque isso vai gerar aí um paralelo ao que houve na União Europeia.
Então, por exemplo, na União Europeia, né, hoje é a União Europeia, mas teve um tempo, né, que os países estavam lá separados, e a Argentina a Alemanha e a França, lá na Europa, eles começaram a se aproximar e a discutir temas que seriam importantes para a integração. Então, comércio, desenvolvimento e tudo mais. E lá na Europa, essa integração gerou aí a semente, né, então, a integração entre França e Alemanha gerou a semente para o que hoje é a União Europeia. E da mesma maneira que no Brasil, aqui no contexto latino-americano, nós temos aí que as relações entre Argentina e Brasil, elas também geraram aí o eixo motor, né, para que houvesse aí um início de uma aproximação regional. Tanto que assim, o Mercosul, né, como vocês sabem também, ele foi criado aí em 1991, no contexto do Tratado de Assunção. Esse tratado, inicialmente, ele tinha sido todo escrito, tal, por Brasil e Argentina, e depois que foram incorporados outros países aí, Paraguai e Uruguai. Então vocês veem que aquela resolução da tensão entre Brasil e Argentina foi fundamental para realmente redesenhar as nossas relações regionais, né? Então, se hoje o Mercosul ele existe, né, e é muito útil para o Brasil, porque o Brasil realmente tem relações muito fortes em termos, por exemplo, de venda de produtos industrializados, né, sobretudo carros. A gente sabe que tem uma indústria muito integrada em termos de veículos aqui na região, né, e isso se deve em boa medida ao Mercosul, embora ele tenha defeitos que podemos explorar posteriormente, né, mas isso também se deveu a essa aproximação entre Brasil e Argentina que começou aí no governo Figueiredo. O governo Figueiredo que traz a ideia de consolidação da abertura lenta, gradual e segura que foi proposta por Geisel e que vai gerar o nosso processo de democratização, né? Então, com todo o processo das diretas já, né? Então, houve essa tentativa aí de fazer que nós tivéssemos já em 85 eleições diretas. Isso não foi possível, né? Mas houve, pelo Colégio Eleitoral, a eleição do Tancredo Neves, né? Que sucedeu aí o Figueiredo. O Tancredo Neves, como vocês sabem, ele faleceu, né? Ele realmente ficou doente, faleceu. E aí, com isso, assumiu o Sarney, né? E aí a gente vai para um outro período. Vimos então no decorrer dessa aula que o regime militar ele trouxe várias implicações internas, né? Então um grave cerceamento à liberdade dos indivíduos, um quadro gravíssimo, né, de desrespeito aos direitos humanos, mas que ao longo desse regime foi havendo uma mudança, né? Então ela foi iniciada aí no contexto da transformação lenta, gradual e segura proposta por Geisel, né? Então no sentido de uma acomodação de interesses ali, e isso gerou finalmente a redemocratização. A política externa, ela também traduziu em larga medida o nosso contexto aí interno, né? Então, vários momentos aí a gente seguiu, horas o passo dos Estados Unidos e ora a gente buscou realmente se adaptar a um novo contexto internacional, né? Então, indo ao quadro, nós temos aí um progressivo apaziguamento das tensões entre Brasil e Argentina, como vimos, né? Então após 79, e isso gerou também acordos em áreas diversas, né? Então esse estreitamento, né, entre Brasil e Argentina acabou viabilizando, como vimos, a conformação do Mercosul. Então essa integração regional ela se deveu em boa medida, né, a essa aproximação e a essa diluição de tensões que houve entre Brasil e Argentina. Então esse é um ponto fundamental para entendermos essa aula, né? E para entender como realmente isso vem num contexto internacional que ele vai sendo modificado e o Brasil, de alguma maneira, ele vai respondendo aí essa necessidade também de integração com os vizinhos, né? Então, ao longo da aula, a gente viu aí que houve a transição do regime, houve
felizmente, né, a superação desse quadro de violação dos direitos humanos, né, e conseguimos aí caminhar para um regime que se inaugurou aí em 85, né, de superação dessas amarras. Então, embora muitos dos títulos de política externa tenham nomes bonitos, né, então diplomacia da prosperidade, interesse nacional, foram também tentativas do regime de se afirmar no plano internacional e de vender ideias aí, né, que em termos de repressão não tinham nada a ver realmente, né? Então, é sempre importante a gente analisar a política externa, mas sempre lembrar da realidade difícil que foi durante aquele período. Então vimos nessa aula, né, que o governo Castelo Branco realmente ele faz um passo fora da cadência em termos de política externa, né? Então, conforme a expressão do professor Amado Servo e Clodoaldo Bueno. Então temos aqui que a nossa política externa ela vai se afirmando em termos de ganhar maior autonomia, né, que o Brasil tivesse maior autonomia. No caso do Castelo, a gente tem um alinhamento maior com os Estados Unidos, mas depois isso volta e vai se afirmando. Então, ao longo dessa aula, vamos ao quadro? Vimos que depois desse governo, né, nossa PEB ela vai no sentido de diversificar os nossos laços comerciais, diversificar nossas parcerias, não ficar tão centrado apenas na questão da segurança coletiva, né, mas sim olhar a questão, outras questões, né, então questões que fossem de maior interesse nacional. Então, a busca pelo desenvolvimento, a busca de diversificação dos laços comerciais. Então, é claro que é importante, né, a gente conhecer aí que esse período ele foi dramático em termos de desrespeito aos direitos humanos, mas que também no plano externo nós tivemos uma ideia de busca de afirmação, né? Então a história a gente sempre tem que compor pelos dois lados, né? Então avaliando também a política externa do ponto de vista interno. Então entendendo que também o governo militar cada um teve motivações particulares ali, né? E quando foi feita essa busca de abertura lenta, gradual e segura, né? E isso levou ao pragmatismo responsável e ecumênico, também o governo doméstico, ele tinha também interesses próprios ali, né? Então, a gente não pode ver a política externa como algo descasado do que acontece no plano interno, e é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa aula, espero que tenham aproveitado.